A última ceia e a advertência de Jesus. A cidade de Jerusalém estava mergulhada na escuridão quando Jesus e seus discípulos se reuniram no cenáculo para celebrar a Páscoa. O clima era tenso, um misto de expectativa e temor pairava no ar. Os discípulos não compreendiam totalmente o que estava prestes a acontecer, mas Jesus sabia que aquela noite seria decisiva. Sentados ao redor da mesa, partilhando o pão e o vinho, os discípulos ouviram atentamente as palavras de Jesus. Ele falava sobre o amor, o sacrifício e a aliança que estava para ser selada. Mas em certo momento, o tom de sua voz se tornou mais grave. Esta noite, todos vós vos escandalizareis por minha causa, disse Jesus, olhando para cada um deles. Pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Os discípulos trocaram olhares inseguros. Como poderiam se afastar de seu mestre? Pedro, sempre impulsivo e determinado, ergueu a voz com firmeza. Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Jesus olhou para ele com um semblante sereno, mas triste. Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro ficou atônito. Seu coração acelerou, e ele balançou a cabeça em negação. Não, Senhor. Ainda que seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma te negarei. Os outros discípulos também afirmaram o mesmo, confiantes de que jamais abandonariam Jesus. Mas o mestre sabia que a provação estava próxima. Após a ceia, Jesus conduziu os discípulos ao Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani. A noite avançava, e o silêncio da cidade era cortado apenas pelo sussurro do vento entre as árvores. Ali, em meio à escuridão, Jesus se afastou para orar, sentindo a angústia da cruz que se aproximava. Enquanto isso, Pedro, Tiago e João, que haviam sido chamados para vigiar, sucumbiam ao sono. O mestre voltou a eles 3 vezes, encontrando-os sempre dormindo. O peso daquela noite era maior do que podiam suportar. De repente, o som de passos apressados ecoou no jardim. Uma multidão armada, liderada por Judas Iscariotes, se aproximava. A traição estava consumada. Judas beijou Jesus, sinalizando aos soldados quem deveriam prender. Pedro, em um ímpeto de coragem, sacou sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarda tua espada, ordenou Jesus. Acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Pedro recuou, confuso. Ele queria lutar, queria proteger seu mestre, mas Jesus aceitava a prisão sem resistência. Em questão de segundos, os discípulos entraram em pânico e fugiram. Pedro, que havia prometido jamais abandoná-lo, correu pelo bosque, seu coração disparado, sem saber o que fazer. Porém, algo dentro dele o impedia de ir embora de vez. Então, mantendo-se à distância, ele seguiu Jesus até o pátio do sumo sacerdote Caifás. Ali, ele esperaria para ver o que aconteceria com seu mestre. O medo começava a tomar conta dele, e ele ainda não sabia que a profecia de Jesus estava prestes a se cumprir. As 3 negações. O pátio do sumo sacerdote estava iluminado por tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. O frio da madrugada fazia com que os guardas e os servos se reunissem ao redor de uma fogueira para se aquecer. Pedro se misturou entre eles, tentando parecer apenas mais um curioso, sem chamar atenção. Ao longe, ele podia ver Jesus sendo interrogado pelos líderes religiosos. Seu coração batia acelerado. Ele queria fazer algo, mas o que poderia fazer contra os poderosos do Sinédrio? Enquanto observava, uma jovem criada se aproximou dele, franzindo o senho. Você também estava com Jesus, o Galileu, disse ela, apontando para Pedro. O sangue sumiu do rosto dele. Seu coração disparou.
Ele sentiu o olhar de algumas pessoas voltando-se para ele. Não sei do que você está falando. Respondeu rapidamente, afastando-se da fogueira. Ele andou para longe, tentando não atrair mais atenção. Mas outro servo viu e, reconhecendo-o, exclamou: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. O medo crescia dentro dele como uma tempestade. Se o reconhecessem, poderiam prendê-lo, torturá-lo, matá-lo. Não. Eu não conheço esse homem. Respondeu, desta vez com mais veemência. Mais uma vez ele se afastou, tentando evitar mais perguntas. Mas não demorou muito para que um grupo de homens olhasse fixamente para ele. Um deles, parente do servo de quem Pedro havia cortado a orelha, o encarou com desconfiança. Eu vi você no jardim. Com ele. Sua maneira de falar te denuncia. Você é um dos seguidores de Jesus. O pânico tomou conta de Pedro. Ele sentiu o peso da verdade e, com um nó na garganta, praguejou e jurou: Eu não conheço esse homem. No mesmo instante, o som de um galo cantando ecoou pela madrugada. Pedro congelou. O tempo pareceu parar. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Virando-se para a casa do sumo sacerdote, seu olhar cruzou com o de Jesus. Mesmo sob a luz fraca das tochas, ele viu nos olhos de seu mestre uma mistura de tristeza e compaixão. A realidade o atingiu como uma lâmina afiada. Ele havia negado Jesus 3 vezes, exatamente como o mestre havia predito. O arrependimento de Pedro. O desespero tomou conta de Pedro. O som do canto do galo ainda ecoava em sua mente, martelando sua consciência. Ele saiu correndo do pátio, lágrimas queimando seus olhos, seu peito apertado pela dor e vergonha. Ele havia falhado. Ele, que havia prometido nunca abandonar seu mestre, agora o negara 3 vezes. Como pôde? Como foi tão fraco? Pedro correu pelas ruas de Jerusalém, buscando refúgio na escuridão. Ele caiu de joelhos em um beco deserto, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto soluços irrompiam de sua garganta. Mestre, me perdoe, e murmurou entre lágrimas. Naquela mesma manhã, Jesus foi condenado à morte. Pedro observou de longe quando seu Senhor foi açoitado, humilhado e finalmente crucificado. Ele queria correr até lá, gritar que estava arrependido, dizer que o amava. Mas era tarde demais. Durante 3 dias, ele viveu atormentado pelo remorso. Porém, a manhã do 3º dia trouxe uma notícia que mudou tudo, e Jesus havia ressuscitado. E quando Pedro finalmente encontrou o Mestre ressuscitado, Jesus não o condenou, nem o rejeitou. Em vez disso, perguntou-lhe 3 vezes: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro respondeu, agora sem hesitação: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. A negação havia sido apagada. O amor e o perdão triunfaram. Pedro, aquele que negara, agora se tornava um dos maiores proclamadores do Evangelho. Seu coração, antes dominado pelo medo, agora ardia com a certeza de que a graça de Cristo era maior que qualquer fraqueza humana. E assim, Pedro, restaurado e fortalecido, seguiu seu chamado para anunciar a boa nova até os confins da terra. Inscreva-se agora. Curta o vídeo.